Rapaziada, que ansiedade, mano. Você tá maluco, mano. Faltam só 2 dias, já tá chegando sabadão aí pro nosso Verdão conquistar o treta, mano. Eu tô confiando demais, por mais que o momento do Palmeiras não seja bom pelo Brasileirão, né, rapaziada. Na Libertadores é outra pegada. Então vem comigo e bora acompanhar esse vídeo que eu trouxe pra vocês com as últimas informações aí que o canal ESPN trouxe pra gente aí do Palmeiras, que já tá em Lima e tá em preparação pra enfrentar o Flamengo sabadão. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o like. Vamos pro vídeo. Mota, Jailson, Donk, fã de esportes que nos acompanha. Acho que de jovem mesmo só a nossa equipe por aqui, né? Porque ainda não abriu para os visitantes, tá? Daqui a pouquinho, então, isso aqui vai estar cheio de visitantes. O Bruno já falou um pouquinho, né, sobre o Acapuquiano, esse museu para exaltar a cultura pré-inca, que foi construído tudo isso aqui, ó, pelos Los Limas, a população local, e aí eles chamam aqui sobre mais ou menos o Templo dos Adoradores do Mar. Então, eles levavam muito a sério, era quase que como uma religião exaltar o mar, os tubarões, enfim, né, tudo que acontecia ali da vida marítima, e aí aqui aconteciam as cerimônias religiosas dos Los Limas. Essa é a pirâmide principal aqui do sítio arqueológico, construída entre 200 e 700 antes, ou melhor, depois de Cristo. Então, por isso que a gente está falando de um local aqui que tem mais ou menos uns 1.500 anos de história. É importante, Bruno, da gente só contar para o fã de esportes que isso aqui está inserido exatamente dentro da cidade, Isso, tá? exato. Tudo aqui é ao redor, ó, prédios, assim. Então, de fato, é uma mistura entre o passado, bem passado, e a atualidade aqui com essa arquitetura. Quando a gente pensa assim em um sítio arqueológico, a gente pensa em algo afastado, não. Aqui é no centro da cidade, o nosso hotel está a menos de 10 minutos daqui, no bairro de Miraflores, então é realmente no centro de Lima. Bom, claro que tem muita história do passado, mas tem uma história que vai ser escrita então aqui no sábado entre Palmeiras e Flamengo. Como a gente viu na nossa escalada, as duas equipes já estão por aqui, a nossa equipe também já está espalhada. A Lili Nascimento acompanhou ontem, no final da tarde, a chegada da equipe paulista. Vamos ver como foi. Eu estou aqui em frente ao hotel do Palmeiras. Aliás, passamos toda a quarta-feira aguardando a chegada da delegação. Eles chegaram por volta de 8h15 da noite, com muita festa pro lado do torcedor palmeirense, apoiando a todo momento. Então, os jogadores desceram do ônibus, Abel Ferreira também, a torcida fazendo muita festa. O Palmeiras ficará hospedado aqui neste hotel. Daqui, a delegação sai de ônibus até o estádio do Alianza Lima para os treinos. Então tem um treino nesta quinta-feira, tem um treino na sexta também. O treino de quinta-feira, portões fechados. O treino de sexta-feira, 15 minutinhos para a imprensa, depois portões fechados também, porque aí o Palmeiras faz o último dia de preparação para a grande final do sábado. A todo momento ficam torcedores aqui na frente do hotel, então mesmo de noite, de dia, não importa, eles ficam aqui aguardando, esperando também para ver se algum jogador desce para dar um autógrafo na camisa, enfim. O que eles querem mesmo é apoiar, espalhados por todos os cantos aqui de Lima, prestar apoio para essa grande final, e a gente segue acompanhando cada passo do Palmeiras aqui em Lima, no Peru, para essa decisão tão importante. Será que o Palmeiras será tetra ou será o Flamengo? Veremos. Enquanto isso, cada detalhe o Fã de Esportes acompanha com a gente por aqui. A gente vai trazer também, claro, a nossa percepção, não é, Felipe, Donk, Jailson, porque a gente esteve lá ontem na chegada do Palmeiras, e próximo, mais ou menos o quê, Mário? Uns 20 minutos é o hotel do Flamengo. Não são tão distantes, né? O Palmeiras chegou no final da tarde, o Flamengo já no início da noite, e o Mendel Bidlovski que estava lá acompanhando também a chegada rubro-negra, depois de toda aquela festa que foi feita no Rio de Janeiro para a saída da equipe. Mas vamos lá, vamos tabelar. A expectativa, eu começo contigo, Donk. Tem um jogaço pela frente, a gente viu a chegada dos times. Quero te ouvir, meu amigo. Como é que você está imaginando essa decisão? Extremamente equilibrada. Eu entendo que o momento do Flamengo é melhor, pela questão do título encaminhado no Campeonato Brasileiro, de um Palmeiras que vem na sequência negativa de resultados, mas, sinceramente, acho que na hora que começa o jogo,
tudo isso muda. Eu não consigo ver isso tendo influência para colocar sugerir um favoritismo para o Flamengo. É muito legal sempre ver o Aeroflá, não à toa o Flamengo fez toda a logística para ir para o Rio de Janeiro, para depois ir para Lima, ou seja, faz diferença. O Felipe Luiz já tendo vivenciado isso como atleta, então também traz essa bagagem. Certamente ele foi influência para que houvesse o Aeroflá e eu acredito muito nisso, né? Ver o clima, toda a energia, isso pode contribuir, mas eu acho que na hora que chegar o jogo, a questão da motivação do Flamengo, a questão da pressão do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, eu não consigo ver isso influência, há pressão dos dois lados e é 50-50. Também acho, tem pressão dos dois lados. Jailson, a gente viu o Flamengo com o Aeroflá, ele jogou fora, mas sai do Ninho do Urubu. O Palmeiras vai direto do Sul, jogou com o Grêmio. Como é que você viu essa... É uma alegoria, né? Uma imagem que não entra em campo, mas de um Flamengo com a torcida e de um Palmeiras que parece escolher agora a descrição, até pela fase do Brasileiro não ter sido boa. Talvez seja a fase, mas eu tô com o Donk, a gente conversou até sobre isso ontem, porque assim, o Felipe Luiz vivenciou essa questão do Aeroflá, tudo que aconteceu em 2019, 21, 22 também, mas sempre aquela primeira impressão de 2019, as ruas do Rio de Janeiro ali tomadas, pintadas ali de vermelho e preto, então ele sabia a importância desse contato com o torcedor, por isso que foi feita toda essa logística mesmo, do Flamengo, vale a gente lembrar, o Flamengo chegou no Rio de Janeiro 3 horas da manhã, ontem, para justamente ter esse contato com o torcedor. Ali já foi direto pro regenerativo, teve um treino ali para quem não jogou de manhã e aí a parte da tarde esse contato do Aeroflá. Então assim, eu vejo a importância justamente do Felipe Luiz, que foi o jogador, mas ele também entendendo a importância do contato, e até depois as imagens, né, que vazaram aí justamente, né, dos próprios jogadores ali filmando internamente quando os torcedores entraram no ônibus. Enfim, o Carrascal, ele tava olhando assim com a cara, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Então assim, o Palmeiras optou, né, fez a escolha de ir direto, não ter esse contato, talvez esse momento que você também falou, mas o Flamengo fez aí a opção de justamente repetir o que foi feito nos últimos anos. Vamos voltar ao Peru, país que vai receber a decisão, Flamengo e Palmeiras. Até legal, Bruno, entender essa questão da torcida. Já dá para ver, assim, muito flamenguista, muito palmeirense ou ainda não tá assim? Não que a cidade esteja tomada, né, Mari? Mas já dá para ver uma movimentação grande. E como é que você equilibraria essa divisão? 70-30, 80-20, 60-40? Qual que é a sua percepção, Mari? A gente estava brincando, né, Bruno, quando a gente chegou aqui, como as coisas mudam muito no futebol em questão de semanas, poucas semanas, né? O Palmeiras, agora contra o Grêmio, interrompe uma sequência de 3 jogos sem marcar gols. E ainda perde pro Grêmio, né? Então, assim, o momento do Palmeiras, de fato, ele é um momento estranho, vamos assim dizer. E eu tive essa percepção na chegada ontem do time. Quando o Abel passa muito rapidamente por nós, eu percebi ele bem fechado, assim, sabe? Alguns jogadores ali interagiram com os torcedores, deram tchau. O Abel, ele dá um sinalzinho ali, mas ele já entra muito rápido pro hotel. Então, é um semblante de muita concentração. E a gente conhece muito o Abel, né? Ele é esse cara que planeja demais ali as partidas. Mas falando sobre a torcida aqui, por enquanto, maioria flamenguista. Eu acho que dá pra falar em 70-30, né, Mari? Eu acho que sim. Maioria é de flamenguistas no nosso voo, enfim. Então, a movimentação dos flamenguistas, de fato, a gente, por enquanto, é um pouco acompanhando um pouco maior do que a dos palmeirenses. E aí eu acho que isso também é sobre o momento. Isso. E aí pode jogar para o campo, né? Se a gente der um pouquinho desse favoritismo para o Flamengo, é muito sobre o atual momento. Falando sobre o Felipe Luiz, pode entrar na história também. Só Renato Gaúcho ganha como jogador e como treinador pelo Grêmio uma Libertadores. O Felipe Luiz pode ter isso, né? Entre os brasileiros, ganhando como jogador, ganhando como treinador agora do Flamengo, enfim, teve Gadiardo no River, e aí acho que tudo isso são complementos de uma história que ela vai ser contada no sábado, a gente não consegue prever nada, dentro de campo ali, são os 2 melhores times do Brasil, da América do Sul, isso é indiscutível, então acho que dentro de campo mesmo, ali, Palmeiras, esquece tudo o que aconteceu, esquece rodada de Campeonato Brasileiro, esquece o Abel falando sobre calendário, pode bater o cansaço físico, pode bater o cansaço emocional, mas a mobilidade E isso a gente tem informações e a gente pode discutir mais pra frente também, Felipe. Primeiro sobre como o Abel tem até planejado já a equipe nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. E isso talvez, para não dizer certamente, comprometeu até a disputa do título por parte do Palmeiras. A gente viu os pontos perdidos, mas já tem um pouco do que o Abel pensa fazer ou estuda fazer pro jogo de sábado. Tem até uma questão, e o Jailson adora isso, que é
cultural das duas cidades, de Rio de Janeiro e São Paulo. Como o carioca, claro, é muito mais entusiasmado e como o paulista é mais fechado. E o Palmeiras até abre mão desse contato com a torcida em troca de ter esse foco. E também um pouco da programação do Palmeiras aqui, porque ontem já teve um treino dentro do hotel. Então todas essas são peças que se encaixando explicam assim a diferença das chegadas de Palmeiras e Flamengo por aqui, Felipe. Tem bastante assunto pra gente conversar e trazer informações pra vocês. Não, sem dúvida, essa história é boa, pra gente arrematar, como agora a gente tem um tempo mais reduzido e já a gente vai falar mais, essa coisa do checklist de responsabilidades. Eu concordo que o momento, Jailson e Donk, é mais do Flamengo, mas se a gente lembrar como foi a classificação do Palmeiras, há 3, 4 semanas, o favoritismo a gente tava pelo momento, o time casca, é do Palmeiras, futebol é essa maluquice. E ao mesmo tempo, eu acho que o fato do primeiro duelo em final entre eles ter dado Palmeiras, eu acho isso uma pressão pro Flamengo. Então assim, eu não consigo ver o momento do brasileiro pensar mais. Então, uma arrematada aí, eu vou jogar pra você, Dom, que já jogo pra outro ponto e depois vai você, já. Eu também não consigo ver a influência desse aspecto num favoritismo ou de uma equipe chegar menos pressionada. O que eu acredito que influenciaria é se as duas equipes chegassem, depois da Libertadores, tivessem empatadas em ponto no Brasileiro ou um ponto de diferença. Acho que isso impactaria no Campeonato Brasileiro. Numa final de Libertadores mata-mata, eu acho que iguala tudo. Concorda? Concordo. A gente vai falar depois, mas eu concordo. Vamos sim, mas a regressiva também, a regressiva pode ser inteiruma, né? É a chibata na lomba. Vamos lá! A gente vai para um rápido intervalo, já tem mais destaques para vocês, Bruno Vicari. É isso aí, nação alviverde. Por mais que a situação do Palmeiras não está boa no Brasileirão, a gente já viu isso aí, né? Já vimos esse disco, né? Isso acontecer com o Palmeiras em 2021 e a gente conquistou a Libertadores em cima do Flamengo. Esse ano não vai ser diferente, eu tô confiante, rapaziada. Então vamos falar um pouquinho sobre renovação. Como que fica a situação do Abel Ferreira? Será que ele renova com o Palmeiras ou será que não? É o seguinte, puxei aqui pra vocês informações do GE e vamos saber. Palmeiras banca Abel em 2026 e técnico aguarda a final da Libertadores para selar renovação. O que vai acontecer? Vai depender da final, rapaziada. Se o Palmeiras for campeão, eu aposto com vocês que ele vai lá e assina. Se não for campeão, ele vai lá, não assina, rapaziada. É o que eu acho, tá? A presidente do Palmeiras, né, avisou que deseja continuar com ele até 2027, que é o final do mandato dela, independente do resultado da Libertadores, né, da final ali. Apesar de todos os sinais dados pelo clube, a novela sobre o futuro do treinador com vínculo até o fim do ano irá durar mais alguns dias. Os termos do contrato já foram acordados há meses, a renovação por mais 2 anos sem multa rescisória para os dois lados. Abel, porém, preferiu adiar a definição do novo acordo. Vamos ver aqui o que tem pra gente, né? Mano, é o que eu falei pra você, rapaziada. Ele é um bom treinador, né? O Abel Ferreira é um baita treinador, mas muita gente acha que o tempo dele no Palmeiras já se foi, já deu o que tinha que dar. Não temos mais gás, né? Eu, às vezes, fico pistola com ele também, que desejava muito a saída dele. Mas, mano, se a gente for olhar o mercado, vai contratar quem, rapaziada? Vai ser o Arthur, né? Ex-Botafogo, comandou o Botafogo, é o melhor nome para comandar o Palmeiras. E ele deseja voltar, né, pro Brasil. Então pode ser que se o Abel saísse mesmo, não renovasse com o Palmeiras, o melhor nome seria o Arthur, rapaziada. Na minha opinião, tá? Se vocês concordam comigo, se vocês têm outro nome aí em mente, coloca nos comentários que eu também quero saber, rapaziada. Mas é o seguinte, sempre que perguntado sobre o assunto, o treinador dizia que não gostaria de tirar o foco dos compromissos do Palmeiras. O time disputou até a reta final o título brasileiro, mas agora tem chances remotas de levar o campeonato nacional. Nesse sábado decide o título, né, que é depois de amanhã, sabadão, 6 horas da tarde ou da noite, como vocês preferirem, em Lima. Mano, vai ser jogaço, mano. Vai ser jogaço. Flamengo tem vários desfalques importantes, né? 2 ali que... Mano, ainda bem que... Eu não desejo mal pra nenhum jogador, pra ninguém. Mas ainda bem que o Pedro não vai jogar, pessoal. Porque o Pedro, sempre quando ele joga do Palmeiras, o cara marca. Então, sem ele ali, aumenta as chances do Palmeiras de conquistar. E o Paulinho? Será que o Paulinho joga? Será que não? Eu tenho dúvida ainda. Porque o Paulinho, se você for ver nas redes sociais dele, antigamente ele tava em tratamento ali do tibiais, né? Tibial, na verdade, né? Da tíbia. Ó, tibiais, ó. Tibiais é a música posterior da coxa. Da tíbia, ele postava alguma coisa, mano. Mas ultimamente não posta nada, mano. Sobre o Palmeiras, então a gente fica aquela dúvida. Será que ele tá treinando separado com bola, rapaziada? E aí? O que vocês acham?
Será que ele vai ser uma arma ali pro Palmeiras no segundo tempo? Ou quem sabe até no primeiro começar ali jogando no primeiro tempo? Vocês acham que tem condição disso? Coloca nos comentários que eu quero saber de vocês, hein, pessoal? Então é isso aí. Se vocês têm algum palpite em mente sobre esse jogaço, sabadão, coloca nos comentários. Eu acho que o Palmeiras vai vencer, vai ser um jogão pegado, truncado, mas 2-1 pra gente. Eu acho que vai ser 2-1 Palmeiras aí. E mais uma vez é o treta, é nós e somos campeões em cima do Flamengo. É isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo.